A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E aqui vamos a mais um vídeo agora da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 2 da revista da editora Betel, tá bom? Essa revista de adultos da editora Betel, e o tema dessa lição é humildade, o alicerce da felicidade cristã. Amém? Então esse é um tema muito interessante. Essa é a aula do próximo domingo, tá? Mas você pode ou estudá-la em qualquer momento, ou ministrar ela a qualquer momento. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você visualizar essa aula lá no nosso blog, no Clube da Teologia. E também para você poder ver também o nosso subsídio, quiser adquirir também lá no nosso blog, no Clube da Teologia, vai ficar à disposição aí na descrição do vídeo. E deixo também um link para quem quiser adquirir o meu livro aí, né, O Maior Milagre de Jesus, que está à venda nas livrarias aí do país. Deus abençoe a sua vida, vamos aí a essa lição. E antes de mais nada, né, não deixe aí de dar o seu like no nosso vídeo, se inscreva aí no canal, caso não seja inscrito, compartilhe, deixe um comentário aí, interaja com a gente, tá bom? Isso ajuda a divulgar o canal, ajuda a divulgar esse trabalho. Deus abençoe a sua vida, tá? O tema dessa lição, então, humildade, o alicerce da felicidade cristã. Vamos ver o porquê que a humildade é o alicerce, tá? Vai estar aí na conclusão, tá falando sobre isso, mas vamos seguir aqui no nosso estudo, tá bom? Então vamos lá. Na introdução, eu quero fazer o destaque para essa parte que diz assim, ó. Logo no início do sermão da montanha, Jesus nos fala sobre as bem-aventuranças, Mateus 5:3 e o verso 12. Tá? Então a gente vai ver aí, né, as bem-aventuranças logo no início. Aqui é o seguinte, é como uma introdução. Né? Quando ele vai dar o sermão da montanha, vai falar, né, ele começa com as bem-aventuranças. E aí a gente pode traçar um paralelo, que essa parte que fala de bem-aventuranças, ela tem como uma correlação com os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos vai ser como uma introdução também à lei de Moisés. A gente vê que Deus vai dar várias orientações a Moisés, mas ele inicia com uma relação de 10 mandamentos para Moisés. Né? Proibitivos, um mandamento positivo ali, mas são 10 mandamentos. E ali, a gente vai ver no Sermão da Montanha algo parecido, porque o Senhor Jesus ele vai dar a instrução do sermão completa, mas ele inicia com as bem-aventuranças. É como se fosse uma introdução, né? Não tem uma semelhança assim, tá? Aí a gente, continuando, né? A gente vai ver que nessa lição ele fala, tem essa parte também aqui na introdução ainda, né? Tem uma parte que eu destaco aqui, fala assim, ó, o termo usado para a palavra bem-aventuranças se refere a uma profunda alegria da alma humana. Bom, vamos raciocinar com uma situação. Se os 10 mandamentos têm esse paralelo com as bem-aventuranças como se fosse uma introdução, né? Os 10 mandamentos como uma introdução para a lei e as bem-aventuranças como uma introdução para o sermão, tem algo diferente, né? Entre eles tem algo diferente que está bem em destaque. Por quê? Os 10 mandamentos, eles são proibitivos, tá? Já as bem-aventuranças não, fala de profunda alegria. Ele nos dá a orientação do que é ser alegre, feliz, né? Do que é felicidade, tá bom? Esse é a diferença. Então, ou seja, no tempo da lei tinha mandamentos proibitivos e no tempo da graça são a receita de felicidade, né? Agora olha a diferença entre a graça e a lei. Não que a lei seja ruim, porque a lei, na verdade, ela é a introdução, né? Ou seja, o alicerce, né? O preparo para vir a graça. Então a graça só existe porque a lei existiu. Mas isso é um outro, né? É um outro debate mais profundo ainda, para outros estudos. Vamos aqui nesse daqui, aonde a gente está estudando, e vamos agora para o tópico 1, a felicidade de acordo com a visão de Deus. Tá? No primeiro subtópico, o título do primeiro subtópico é o que pode ser a felicidade para algumas pessoas. E aí eu quero fazer o destaque para essa parte que diz assim, é a sensação de bem-estar
e satisfação que experimentamos quando atingimos nossos objetivos, desejos e propósitos. É um momento duradouro de satisfação onde não há necessidades urgentes, tá? Nem sofrimentos atormentadores. Bom, e aí por esse parâmetro é quase impossível alguém se definir feliz, né? É quase impossível alguém se definir feliz, porque dificilmente alguém terá, né, esse tipo de sentimento duradouro. Claro que ele vai durar por algum tempo, né? Essa é a verdade, mas o mundo, isso aqui é uma classificação geral, né? O mundo ele vai definir felicidade dessa forma, em algum momento de alegria por conquista de objetivos, ausência das lutas, tá? Até mesmo a pessoa ver que outros estão passando tanta dificuldade e às vezes a pessoa está bem com a família, essa pessoa se sente feliz, né? Mas a gente vai ver na lição que a felicidade bíblica é diferente desse conceito mundano, tá? Vamos entrar mais um pouquinho na lição para a gente entender melhor. O vídeo não é longo, o vídeo é curto, né? É mais para dar uma base para você. Esse vídeo não pode substituir a aula dominical. Ela é uma pré-aula, tá bom? E você que é aluno, você aprende um pouco aqui, mas você deve ir para a escola dominical e ali você vai ter um conteúdo maior, você vai estar no nível da dúvida, né? Você vai estar em condições de conversar com o professor, debater entre os alunos da classe, isso aí é muito bom, né? Essa introdução aqui da aula é ótima para você aprender mais ainda. Continuando, não se esqueça de deixar aí o seu like no nosso vídeo, tá bom? Para ajudar aí a plataforma a divulgar o nosso canal, tá? Continuando então no subtópico 1.2. E o título desse subtópico é O que é a felicidade segundo a Bíblia? Bom, quero separar essa parte que diz assim: a felicidade segundo a Bíblia está determinada pela existência da relação com Deus por meio da fé e da obediência que se tenha aos seus mandamentos, tá? Então a gente vai ver o que não se pode negar que há momentos alegres no mundo, momentos felizes, isso aí não tem como negar, né? Existe de fato, mas essas realizações que a gente tem, a pessoa vai ter no mundo, elas só podem ser bem usufruídas por nós se nós estivermos em comunhão com o Senhor, junto a Deus, tá bom? Se você estiver longe de Deus, você vai sentir por um breve momento, né? Mas depois, quando acabar aquele momento, você vai ter muita dificuldade, o vazio vai ser enorme, tá bom? Então, a felicidade plena, ela só pode ser alcançada para aquele que está aos pés do Senhor, que está junto de Deus, tá? Isso aí é uma grande verdade, não tem como fugir dela, tá? Então, continuando aí nesse mesmo subtópico, eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: não se pode ser feliz com o terrível peso da culpa sobre os ombros, mesmo que você tenha tudo ou se esteja cercado por fama e prazer. O homem precisa do perdão de Deus para ser feliz, tá? Aqui a gente vai ver, né, que quando ele fala o peso da culpa, está se falando do peso do pecado, né? É essa culpa que ele está dizendo aqui. Mas o interessante, eu quero chamar a atenção nessa parte aqui, que hoje em dia se cria no mundo, na sociedade, um clima de ostentação muito grande, aonde as pessoas elas fazem questão de apresentar nas mídias sociais uma felicidade. Você pode reparar, você nunca vai ver uma imagem em mídia social que a pessoa não esteja alegre, rindo, brincando, né? As pessoas fazem questão de demonstrar para todos que são felizes. Não sei exatamente no nível da psicologia de onde vem isso, né? Porque eu não sou psicólogo, mas tem alguma relação com essa culpa, porque todos querem mostrar os seus momentos felizes, como se o mundo fosse uma grande disputa para ver quem é mais feliz, né? E na verdade a gente vai ver que muitas das imagens que a gente vê nas mídias sociais não são verdadeiras. As pessoas não são felizes de fato, tá?
Triste é a pessoa, esse é um comentário que eu coloquei lá no subsídio que eu fiz, é triste a pessoa que inveja aqueles que estão apontados ali nas mídias sociais. Porque hoje em dia é só apontar uma câmera de um celular para alguém que a pessoa abre logo um sorriso porque vai ser fotografada ou filmada, não é verdade? Então, triste é aquele que olha para aquilo ali e fica invejando as pessoas, achando que a vida, você às vezes acha que a sua vida é ruim porque outros aparentam uma coisa, uma felicidade. Né? Não faça isso. Pode colocar aí 90% do que aparece nas redes sociais não é felicidade de verdade. Às vezes, muitas vezes, é uma máscara que as pessoas criam, tá? Infelizmente, o mundo real é assim, tá bom? E essa lição, ela fala que para a felicidade, o alicerce é a humildade, né? Então, vamos continuar aqui, né, agora vamos para 1.3, aonde o tema é onde podemos encontrar a felicidade. E aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim: a felicidade na Bíblia é realmente vista como um paradoxo, como uma aparente contradição ao senso comum, tá? Aqui o senso comum é aquela ideia de que devemos dedicar mais às pessoas que nos fazem o bem, né? Que nos ajudam, os nossos familiares. Esse é o senso comum. Só que a felicidade que está na Bíblia, o que aparece na Bíblia, é um paradoxo a esse senso comum. Porque a Bíblia não ensina isso. O próprio Senhor Jesus falou que se você fizer o bem somente a quem, aos seus familiares, seus parentes, ou aquele que pode fazer o bem de volta para você, você não está de fato, isso não há galardão para isso, porque todo mundo faz isso, não é verdade? Então você vai ver que o senso comum é esse, mas a Bíblia apresenta como um paradoxo a esse senso comum. Quando o Senhor Jesus fala na palavra, no próprio Sermão da Montanha, ele fala para você orar pelos seus inimigos, amar, né, orar por quem te persegue, amar seus inimigos. Olha só, não é um paradoxo? É isso que o comentarista está falando aqui. Tá? E aqui eu quero fazer o destaque para essa parte que diz assim, ó, existem muitos lugares em que o ser humano pode se sentir feliz, mas não há outro lugar como ao lado de Deus. Sua presença é o lugar de maior felicidade. Tá? Então, onde encontrar felicidade? Aqui está a resposta. Né? A resposta é isso aí. Não há outro lugar para encontrar felicidade a não ser ao lado de Deus. Tá bom? Então, você quer ser feliz de verdade? Então, precisa estar aos pés do Senhor. Amém? Vamos aí para o próximo tópico, né, que é o 2, e o tema desse tópico é o que é um pobre de espírito. É como em Mateus 5,3 fala do pobre de espírito, então vamos ver o que é o pobre de espírito. Quero separar essa parte que diz assim, ó, designava uma pessoa sem poder, prestígio ou influência, alguém que por não possuir nenhum recurso terrestre coloca toda a sua esperança em Deus. Isso aqui é o termo pobre, né, no conceito do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando se falava em pobreza, em pobre, eles já não identificavam somente uma pessoa sem dinheiro, né, sem recurso financeiro. Identificava-se uma pessoa que só tinha Deus como refúgio. Tá? Por que os judeus, os hebreus, tinham esse conceito? Porque a gente vai encontrar no Antigo Testamento que não havia nenhuma ajuda do Estado, nenhuma ajuda para as pessoas pobres, né? Órfãos, viúvas. A única ajuda era a lei de Deus, onde ele mandava que se ajudasse o necessitado, a viúva, os pobres. Então, na visão dos hebreus, o pobre, ele só tinha Deus, né? Ele só podia contar com o Senhor. E as pessoas que ajudavam por ordem de Deus, tá bom? Então, por isso, no conceito judaico, pobre é o dependente de Deus, tá? Continuando aí, eu separei também essa parte que diz assim, segundo Barclay, o homem bendito
e feliz é aquele que tomou consciência de sua total necessidade e que depositou em Deus toda a confiança. Bom, aí então a melhor forma de interpretar a expressão pobre de espírito, que aparece em Mateus 5,3, é você juntando os dois conceitos, né? O conceito de pobre, segundo os hebreus viam, que era a pessoa dependente de Deus, e quando fala de espírito, né? Esse termo, a expressão pobre, né? De espírito, é a pessoa que tem o seu, que está desprovido aqui, né? Deixa eu ler, ó, aquele desprovido do orgulho pessoal. Esse é o pobre de espírito, tá? É assim que a gente entende. A melhor interpretação para esse conceito é essa, né? Ó, esse entendimento não está associado à condição financeira. Sendo assim, alguém pode ser rico, mas ser pobre de espírito. Interessante, né? Uma pessoa pode ter dinheiro, mas ser esse termo que Jesus fala lá em Mateus 5,3, ser pobre de espírito, né? Ela não é pobre financeiramente, mas ela tem a sua dependência somente de Deus. É aquela pessoa que não consegue ficar longe de Deus, tá? Ela não se vê fora dos caminhos do Senhor, fora da presença do Espírito Santo na vida dela. É muito interessante isso daqui. Então esse é o conceito que tem que ser entendido hoje, né? Que a gente tem que compreender. O que é um pobre de espírito? Todos nós então podemos e devemos ser pobres de espírito. Somente assim nós vamos ser felizes. Amém? Bom, continuando, vou pular o subtópico 2.2 e vamos para o subtópico 2.3, que tem como tema: o pobre é plenamente dependente de Deus. Tá? Vamos aqui, quero separar aqui essa parte que diz assim: a palavra humilde, empregada por Jesus em Mateus 5,3, qual foi traduzida por pobre, né? É a mesma palavra que é traduzida por mendigo em Lucas 16, 20 ao 22. Humilde e mendigo derivam de uma raiz que significa abaixar-se ou encolher-se. Então, a raiz dessa palavra mostra o correto entendimento do que isso significa. Né? Quando ele fala o pobre e o mendigo ali, é o que se encolheu diante das dificuldades. Né? Tanto que os mendigos ali andavam encolhidos, né? Abaixados. Tá? E o pobre também ali no caso, né, o que se encolheu diante das lutas, das dificuldades financeiras, tá bom? Esse é um entendimento aí para essa palavra humilde, né? Então o que é um humilde? A pessoa que se encolhe. Aqui quero fazer um destaque também para essa parte que diz assim, ó, ela se refere não simplesmente àqueles para quem a vida é uma luta, mas aos homens que são constrangidos às mais objetamente câncer, porque eles não têm absolutamente nada. Então, aqui é o seguinte, né? Por causa dessa interpretação, o termo humilde, ele ficou, no português, né? Ele ficou associado à pessoa com baixo poder aquisitivo, né? Ao pobre financeiramente. Então, muita gente até falava assim, não, o fulano é humilde. O que significava? Que a pessoa tinha pouca condição. Ah, fulano é muito humilde, porque tinha pouca condição financeira. Só que a gente aceita pelo menos aqui dois significados hoje no português, tá? Essa é uma definição tradicional que eu havia falado, mas hoje, no português, entendemos dois significados, né, para o humilde. Um é esse, né, que é o pobre, aquele que tem pouca condição financeira, mas também entende-se uma pessoa que não tem um espírito de exaltação. Uma pessoa, hoje em dia a gente compreende também dessa forma. Então quando alguém fala assim, pô, fulano é uma pessoa bem humilde, ele pode estar tanto querendo dizer que ele é um humilde que não tem condição financeira, ou que ele é uma pessoa simples, uma pessoa que não tem exaltação de espírito, não é verdade? Às vezes pode até te confundir, né? Se alguém falar para você, ah, o ciclano é humilde, né? Uma pessoa muito humilde. Aí, se você não conhecer, não tiver uma dica sobre do que ele está falando, você vai ficar confundido. Será que ele está falando que a pessoa é pobre, sem dinheiro? Ou que a pessoa é uma pessoa simples, né?
Você vai ter que captar da forma do que o seu interlocutor vai estar falando. É muito interessante. No português hoje tem esse duplo significado para o humilde. Continuando então, vamos para o 3. Jesus, o nosso maior exemplo de humildade. Tá? Quero lembrar o seguinte, o humilde, que é a definição que a gente está buscando aqui, a pessoa que não é o pobre sem condição financeira, mas sim a pessoa que é simples, que não se exalta, é esse humilde de Mateus 5:3, que está se falando aqui na lição, tá bom? Bom, no tópico 3, o tema é Jesus, nosso maior exemplo de humildade. O subtópico 3.1 fala Jesus se esvaziou, é o título desse subtópico. E aqui eu quero fazer o destaque para essa parte que diz assim, ó: ao vir a esse mundo para efetuar a nossa salvação, Jesus não somente abandonou a realeza celestial, ele teve que esvaziar-se, teve que descer até as mais baixas profundezas da terra, por isso fez isso por pessoas que até hoje ainda o ignoram. Tá? Então a gente vai entender que Jesus é o nosso melhor exemplo de humildade. Tá? Por quê? Ele deixou seu trono de glória, ele deixou a sua majestade. A gente vê que o trono não prendeu, a sua majestade, né, não o prendeu de fazer essa obra se entregando por todos nós. Então o melhor exemplo de humildade é o do Senhor Jesus. Se alguém quer ser humilde hoje, ele tem que seguir esses passos de Jesus. Tá? Um humilde, como a Bíblia coloca, tá? Ou como é isso? A riqueza não pode te prender de fazer o bem às pessoas. A condição financeira, a boa fama não pode te prender de fazer o bem. Se você tem uma condição financeira boa e você não estende a mão para ajudar o necessitado, então você não é humilde como Jesus. Porque Jesus, ele deixou o trono de glória, deixou a posição de destaque no céu para vir à terra e fazer uma obra tremenda como essa que ele fez na cruz do Calvário. Então ele é o nosso maior exemplo. Olha que coisa interessante. A gente vai ver mais isso um pouquinho aqui na lição. O comentarista ele abordou muito bem isso aqui quando ele fala no subtópico 3.2 e ele fala aqui, ó, o tema do subtópico. Jesus lavou os pés de seus discípulos. Quero fazer o destaque para esse texto aqui, ó. E ali ele estava nos dando uma aula prática de humildade. Ele era o maior de todos, mas aquele ato dizia que todos ali eram preciosos e iguais para ele. Tá? Aqui é muito interessante que o caráter da aula prática, isso eu coloquei no meu subsídio lá, muito, muito legal isso aqui, o caráter da aula prática ele fica evidente quando Jesus, nas palavras de Jesus, olha como Jesus fala em João 13:15, ele diz assim, ó, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. É como se ele estivesse falando, acabei de dar aula, agora vocês seguem o que aprenderam. Né? Então, é o caráter da aula prática do Senhor Jesus. Bom, aqui até eu comento o seguinte, né? Dessa forma, Jesus nos ensina que, assim como ele nos vê igualmente preciosos, então devemos também ver uns aos outros. Esse é o maior ensinamento da cerimônia do lava-pés, né? Como alguns irmãos estudiosos falam, né? Cerimônia do lava-pés. Esse é o maior ensinamento daquela cerimônia. Que ensinamento? De que a visão que ele tem de nós, nós devemos também ter uns dos outros. Como ele nos viu como preciosos, igualmente preciosos, né? Todos iguais para ele, nós também devemos ver os nossos irmãos assim. Foi o que ele nos ensina ali, não é verdade? Amém? Então vamos para o 3.3, nesse subtópico. Já estamos caminhando para o final, mas peço a você não deixe de dar o seu like aí no nosso vídeo, tá bom? Continuando aí no nosso estudo para concluir, 3.3 tem como título Jesus nos deixou um legado de humildade. O legado é o quê? Aquilo que é deixado, né? Como fala, nos deixou um legado, parece até uma redundância, né? Mas o legado é isso, é aquilo que é deixado. Ele nos deixou esse exemplo de humildade. Vamos ver aqui? Separei a parte que diz assim, ó. Se lermos os evangelhos com atenção, podemos compreender muito claramente que em Jesus, Deus
não é apresentado como aquele que iria de imediato libertar do jugo romano e restabelecer o reino davídico, como pensavam os israelitas e como eles esperavam que seu enviado fosse. Ou seja, para os judeus, o Messias seria um grande general, aquele que viria para libertar do jugo romano. Só que quando veio Jesus, a proposta era outra, não era a proposta. Por que que eles pensaram assim? Porque eles foram enganados pelos eruditos da época, aqueles que antecederam os dias da vinda do Senhor Jesus. Eles lubridiaram eles, falando que eles deveriam aguardar o Messias, que o Messias ia libertá-los do jugo romano, pelo poder da espada, pelo poder da guerra. E isso nunca foi a proposta de Deus. Desde o Antigo Testamento era falado isso aí. Isaías falou sobre Jesus crucificado, tá? Em Isaías 53. Zacarias falou do Messias entrando em Jerusalém, humilde, montado sobre um jumento. Então a gente vai ver que os estudiosos da época, eles conseguiram enganar as pessoas. Por conta disso, muitos não acreditaram em Jesus, porque esperavam dele, né, com um grande general, com um grande poder, que libertaria o povo do jugo romano, e não aconteceu isso. A proposta de Jesus era outra. Até hoje, engraçado que até hoje tem gente que é enganado por pessoas que têm conhecimento, né? Pessoas que apregou o nome de Jesus falando que ele vai resolver todos os problemas, e ele não vem resolver todos os problemas. Ele veio para levar você para o céu, não é verdade? Ele veio para me conduzir à salvação. Tá? Então a gente vai ver que o ensino cristão ele tem que ser melhor passado para as pessoas, não é verdade? Continuando então, para a gente fechar, vamos para a nossa conclusão, e na conclusão vai explicar por que a humildade é o alicerce, né, para a felicidade. Conclusão, né, eu quero separar nessa conclusão a parte que diz assim: a primeira bem-aventurança apresenta o caminho da felicidade, a humildade. É sobre essa qualidade que todas as demais se apoiam. Então a primeira bem-aventurança, ele mostra, né, que de cara já mostra que a humildade é o alicerce. Por isso que ela aparece primeiro. Quer ver? Vamos entender dessa forma. Se a pessoa receber alguma coisa, mas isso tirar a salvação dessa pessoa, então o que ela recebeu, o benefício, não serviu para nada, só prejudicou ela. Né? E o que acontece isso é o que acontece com a humildade. Se alguém não tiver humildade, tudo que você receber de bom nessa vida, só vai te tirar do reino de Deus. Vai fazer com que você tenha arrogância, com que você se ache melhor que as demais pessoas. Não é verdade? É isso aqui que está falando. Então, o melhor caminho para você, a primeira bem-aventurança tem que ser a humildade. Você tem que ser uma pessoa humilde para você receber, né, de Deus até coisas espirituais. Sabia disso? Tem irmãos que, se receber um dom espiritual, ele vai se achar o mais santo da igreja. Essa é uma grande verdade, né? Tem muitos irmãos que se santificam não para se aproximar de Deus, mas para parecer mais espiritual que outros. É impressionante, mas isso acontece, né? Bom, então aqui foi a nossa aula, né? Nossa pré-aula. Eu espero que você tenha aprendido bastante, tá? Não deixe aí de fazer o seu resumo, você que é professor, tá bom? Tem uma boa aula nesse domingo, tá? Lembrando, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse material, tá? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e uma boa aula para você.